Conversando mais um Conversa de Baia, hoje com o Alcirlei Lima, esse empresário de sucesso no ramo da beleza aqui no Brasil. O Alcirlei Lima é parente do Gustavo Lima? Posso dizer que tem um parentesco com ele. É aqueles primos distantes? É, primo Eu falei de distante. brincadeira. Primo distante. Inclusive, em termos de Gustavo Lima, sua equipe já cuidou de cabelo, Já. maquiagem do Gustavo Lima, né? Já, não só dele, mas como outros também. Não, Mas tô falando dele porque é um... é um desejo, né, de Não, é um todo profissional da artista. beleza É um artista cuidar da brasileiro imagem. hoje que eu acho que em números é o que está mais despontado. Sim, Dos sim. maiores artistas do mundo, né? Sim, sim. Já cuidamos, já. E assim, muito acessível, um cara muito acessível, gente boa, muito simples, muito humilde, né? E o É. que ele mostra nas redes sociais dele realmente é o que ele vive. Então, Eu não conheço o Gustavo Lima pessoalmente, mas eu tenho um sócio, o Rony, ele mora em Orlando, conhece o Gustavo Lima pessoalmente e, assim, fala muito bem dele. Então, é um cara cara maneiro. nota mil, nota mil. Legal. E a gente já teve aí a oportunidade de cuidar do cabelo dele e aí, tá no nosso portfólio. Tá no portfólio. Isso aí, o barbeiro, ou o dono de salão, ou o dono de uma barbearia que tem um cliente desse, Desse quilate. traz mais clientes ou não? Não necessariamente, Diego. É. Não necessariamente. Assim, é relevante, mas não necessariamente. É bom pro teu portfólio, é até um desafio, porque é um cliente que não é um cliente do seu dia a dia. É um cliente que precisa ali realmente de um cuidado como um outro qualquer, mas não necessariamente ele vai trazer, impulsionar ali Entendi. as vendas, etc e tal. É o tipo de cliente que ele tem vários profissionais trabalhando para ele. Sim, Por exemplo, eu falo por mim, não sou nenhum artista, mas eu tenho que estar com meu cabelinho e minha barba em dia. exatamente. Aí tem dias que eu tô, por exemplo, tô em São Paulo, aí eu tenho que cortar o cabelo em São Paulo. Inclusive aquela galera lá que você me indicou de São Paulo, os caras são muito bons, conseguiram realmente. Meu cabelo é um pouco difícil porque ele é muito crespo. Uhum. E aí não é qualquer um que corta. Então, por exemplo, eu corto com o Murilo, que é lá do teu, Excelente profissional, por sinal. que é da tua minha empresa, da tua equipe, e eu corto com o Carioca aqui na Asa Norte, né? E aí é difícil para um cliente, quando tem um cabelo um pouco mais complicado, migrar de barbeiro. Então existe de verdade assim, uma fidelidade do cliente com o barbeiro? Existe, isso é fato. O homem ele é muito fiel nessa questão. Pelo menos nisso, né? É, pelo menos isso. Ele é muito fiel nessa questão e ele não troca, ele não fica pulando de profissional em profissional, justamente por conta dessa condição técnica, né? E é óbvio também, a questão do carisma também. Tem profissionais aí no mercado que não tem tanta técnica, mas é um cara carismático. E isso conecta, o homem é muito fácil de se conectar nesse sentido. E existe sim essa questão da fidelidade, você sabe bem como é que é. É, cara, e é um negócio assim que eu vejo uma profundidade no barbeiro, porque ali você entrega, o cara vai fazer tua barba, tu entrega teu pescoço na mão do cara. Imagina. Você pode tomar uma navalhada ali, claro, isso aí é difícil acontecer, mas depois a gente vai entrar nessas tuas experiências ruins também, Uhum. e como reagir a essas experiências, mas acima de tudo é um cara no qual tá cuidando da tua imagem e que você tá confiando a tua vida nele. Exatamente. Então, teve até um filme que eu assisti do Django Livre, é um filme, Eu já vi ele. já viu? Muito top. Tem o Leonardo DiCaprio e tem o Jamie Foxx, que ele faz o Django. Aham. E aí ele chega em uma determinada fazenda e tem um escravo negro que faz a barba do senhor da fazenda. Fala assim, pô, mas como é que você confia nele? Eu confio minha vida nele. Aí é a mesma coisa do Exatamente. barbeiro. Só que além disso, tem a questão psicológica também, que aí você vai receber ali na tua poltrona um cara que não tá num dia legal, um cara que tá recém-separado, que tá cheio de dívidas, que tá com dificuldade na vida, assim como você vai receber outras pessoas que estão felizes, conquistaram algo que era muito esperado, passaram num concurso, cara que vai se casar, você cuida de noivo, você cuida de noiva. Então, são sentimentos ali totalmente diferentes que eu acho que você, como um profissional da beleza, aprendeu a equalizar. E tu é muito comunicativo com os teus clientes, assim. Fala pra gente uma experiência que você teve, Das assim, várias, né? das várias,
Mas assim, vamos falar de uma boa e vamos falar de uma ruim. Já tem uma ruim aqui na Vamos agulha. falar de ruim, vamos falar desafiadora. Uhum. Que você... Cara, eu nunca passei por essa situação. O que eu vou fazer agora? Deixa eu começar por ela, Vai lá. que essa daqui ela tá latente aqui na mente. E essa eu não consigo esquecer. Estava atendendo um determinado cliente e você sabe que nessa era digital que a gente está vivendo, ninguém larga o celular, né? E eu aqui atrás cortando o cabelo e ele mexendo ao celular. E ele virou, a câmera dele falou assim, olha isso aqui. Quando eu olhei... Eu tô até ofegante aí. Não, é porque quando eu olhei... Nervoso só de lembrar? Não, essa foi... Quando eu olhei, era uma câmera que estava filmando o quarto dele. Pensa comigo, já imaginou aí, né? Ele instalou uma câmera oculta no quarto dele, estava filmando, porque ele estava desconfiado da infidelidade da esposa. Puta merda. E ele acertou, pegou em cheio. Ele saiu para cortar o cabelo E te mostrou isso? e mostrou. Tua live. Aqui, ó. Olha o que tá acontecendo agora. Uma live. Aqui, ó. Ué, como é que esse cara ficou assim quando ele te mostrou? Não, cara, ele, assim, ele é um cara equilibradíssimo. Tá. Ele é da área, ele é da área policial e Mas tem que ser pra te Não, ele é mostrar e manter a calma. ele é muito equilibrado. O cara é policial? Ele é policial federal. Eu falei assim, olha isso aqui. Quando eu olhei, cara, do jeito que eu tô ofegante agora, eu fiquei lá 100 vezes mais. E inicialmente eu olhei e não quis acreditar. E eu dei aquele migué, né? Falei, o que é isso aí? Você é meu esposo. Falei, auxiliei, termina aí, que eu vou lá agora. Puta merda, o que tu fez? Cara, a minha agenda ela é sempre muito movimentada, muito corrida. Lotada, pô. É? E assim, eu tinha meia hora para cortar o cabelo dele, porque eu trabalho corte curto, meia hora. A depender do tamanho do cabelo, eu aumento um pouco mais o tempo. Cara, eu pensei rápido, foi muito instantâneo. Eu falei, cara, eu preciso desmarcar, eu preciso abrir os próximos horários, que eu não vou deixar ele sair daqui assim. Se ele sair daqui assim, ele vai fazer uma merda. Ele ia chegar ali e ia matar. Não, ele ia fazer uma merda. O cara armado, pô. Ele ia fazer uma merda. E eu virei pra ele e falei, não, você não vai sair agora não. Calma, cara, fica tranquilo, guarda isso aí. Pedi ele pra guardar o celular. E ele pegou, não deu muita trela. Porque eu acredito que tava gravando, depois ele ia olhar. E fiquei conversando Então com ele ele. guarda o celular. Ele botou o celular de lado ali, botou dentro da capa, guardou ali e ficou focado. Tu lembra da reação que ele Não, tá? ele tava assim, ele tava no outro mundo, tava viajando, cara. Frieza dos grandes assassinos? É, ou não, você frieza, acha que- frieza, ele tava viajando, ele não tava ali, ele tava longe. Tá. E eu fui conversando com ele, é muito meu amigo, muito meu amigo. É, pra te mostrar uma intimidade. Ele dessa. não é cliente, ele é amigo mesmo. Tá. Eu fui conversando com ele, acalmando ele, fui entrando em um assunto, em outro. Nisso, eu pedi uma pausa, falei, fica aqui só um pouquinho. Desci na recepção, falei, olha, desmarca meus próximos 4, 5 clientes aí, que eu tenho uma necessidade ali, não vou conseguir atender. As meninas ficaram assim, mas você lê onde que a gente desmarca, é urgente, é uma necessidade, vou ter que sair. É. Voltei, continuei cortando o cabelo dele, calculando, cara, o que eu preciso fazer? E aqui eu não vou conseguir segurar ele no ambiente do salão, eu preciso sair com ele para algum lugar. Terminei de cortar o cabelo dele, eu falei, vamos ali. Aí ele, não, você tem uns negócios. Eu falei, não, vamos ali primeiro, quero te mostrar um negócio. Saí com ele. Entrei no carro dele com ele e a gente foi pro barzinho, sentar, trocar uma ideia, foi mostrar as coisas para ele. Aí nessa eu senti de dar o conselho para ele, ele me ouve. Ele é um cara muito sensato. E aí eu orientei ele nesse sentido, cara, você só tem essa vida, você não vai estragar ela não. Você não vai fazer uma merda. Isso aí vai passar, você vai reconstruir, você vai conseguir superar isso daí. E assim ele fez. Por incrível que pareça, cara, ele chegou em casa, depois ele me contou. Falou, você tem meia hora para tirar tudo que você conseguir tirar daqui. E aí? Tá vendo aqui? Ele mostrou pra ela? Mostrou, você tem meia hora para tirar tudo que você conseguir tirar e saia. Na verdade, eu vou sair, quando eu voltar eu não quero te ver mais aqui. E a gente vai resolver a questão do nosso relacionamento e tal. Pega outras coisas e sai. Cara, ele foi muito frio. E graças a Deus, ele conseguiu resolver, não precisou fazer uma besteira. E ele, depois Deus preparou novamente uma nova esposa para ele, tá aí, tocando a vida dele. Essa foi a experiência assim, mais latente que eu tive, assim, onde realmente eu precisei também ter muita cautela para orientar ele naquele momento ali. Foi um momento
Difícil. Uma traição é difícil, mas ele já estava meio que se preparando também, né? Na verdade, eu acredito que sim, porque você pensa, ele desconfiava, pensa comigo, para ele implantar ali no quarto dele, na intimidade dele, uma câmera, alguma coisa já estava pulsando. O que acontece com quem é traído é o que alguns psicólogos chamam de dissonância cognitiva. Todo mundo já sabe aquela história que todo mundo sabe e o corno é o último a saber? Não, o corno é o último a acreditar. A Acredito. pessoa traída, ela não quer acreditar que ela compartilha a vida está fazendo um ato de traição. Está fazendo isso. Aí o cara precisou ver para realmente ele acreditar e eventualmente estar preparado para perdoar ou então seguir a vida. Isso é para você ver, se você parar para imaginar o quanto essa profissão do barbeiro, do cabeleireiro, ela é sensível, ou do profissional da beleza. Isso eu falo para o profissional da beleza. Como você disse inicialmente, a gente tem que estar muito bem emocionalmente, Diego. A gente tem que estar com a saúde mental muito em dias. Porque quando a gente entra dentro do nosso estabelecimento comercial, cara, é de sal e de doce. Você tem que estar muito focado. E nesse caso, graças a Deus, no dia eu estava muito bem para orientar o meu cliente. Tranquilão. Mas é aquilo que eu digo, um dia, sabe Deus, eu ainda vou escrever um livro com histórias de barbearia, ou histórias Na verdade, girando cadeira, a gente ouve cada coisa, cara. A gente participa de cada coisa e essa, como você falou, foi uma das coisas que me surpreendeu no lado negativo. E eu me saí bem, acredito. Agora tem a do lado positivo, né? Não, você se saiu super bem porque a Susan tá até espantada ali com o que aconteceu. O coração dela tá disparado. Né? Susan, se for aprontar um dia com seu marido, tira as câmeras do quarto. Até porque o momento digital que a gente vive, Diego, não tem... Você vê... Ele até a carinha de boazinha. Só fazer um parêntese aqui. Semana retrasada eu estava em São Paulo e dessa vez eu fui sozinho para um evento grande na área de barbearia. E a gente fica meio habitolado. E quando eu entrei no quarto eu comecei a procurar a câmera, cara. Comecei a olhar os buracos, as coisas para ver ali. Fiquei meio assim, meio... Mas você sabia que estão achando muita câmera aí agora? Não tem equipamento? Sim. Tá encontrando. São coisas minúsculas, cara. É. Coisas minúsculas. E eu fiquei assim, cara, será que tem alguma coisa? Então, assim... Se tiver, assim, se tiver pelo menos 10% dos hotéis que eu já fiquei hospedado, deve ter muito nudes meu. Porque tanto que eu já dormi em hotéis, cara, nesses últimos anos, assim, eu viajo a trabalho desde 2012. Então, olha aí. Se for pensar... Mas você não para se preocupar com isso? Qual foi a vez que você já chegou e parou assim, vou olhar aqui para ver se tem alguma coisa? Não é nenhuma preocupação, até porque absurdamente, na maioria das vezes, eu tô só, né? Quando não com a minha mulher, então... Mas se tiver alguma coisa gravada ali, vai ser dos dois, então no sim, máximo meu. Mas pensa comigo, dentro desse assunto que você abordou, a questão da privacidade, o pessoal hoje quer saber da privacidade. É, por isso que o Big Brother faz sucesso nesse país. Exatamente. Tem tanta audiência, porque tu quer ver, primeiro, tu quer ver confusão, tu quer ver o que um falou do outro, e tu quer ver o que o grupo vai fazer com aquela pessoa. O Big Brother, na verdade, mais é para mim do que um coliseu, onde te dão ali pão e circo, pessoas se degladiando pelo prêmio. Deixa eu te contar outra história rápida, aproveitar. Então, aí falta você contar positivo. A gente já falou do cara lá que flagrou a mulher. Exatamente, eu vou contar para você agora a positiva. E dentro desse assunto de monitoramento. Como isso é importante? Determinada vez, estava eu lá cortando o cabelo e chegou assim uns 3, 4 profissionais da área da beleza, amigos, foram me visitar, tomar um café. E você sabe que ali, trabalhando, não tem muito tempo de ficar conversando. Eu falei, ó, senta ali, aguarda, vou pedir para servir um café, fica ali fora. Não tem como. Tava cheio o salão nesse dia e eles foram lá para fora, ficaram aquela resenha conversando. E o meu salão, de frente, ele é todo de vidro, ele é aberto. Ele é bem aberto. E nisso, e cheio de câmera. E nisso foi passando uma criança, um menininho de mais ou menos uns 7, 8 anos, com cabelo desse tamanho. O menininho tava brincando ali, inocente, cara, e ele passou e eles falaram alguma coisa. Não necessariamente do cabelo do menino, mas comentaram alguma coisa de cabelo e o menino entendeu que eles estavam zombando dele. O que esse menino fez? Caramba. Quando ele chegou em casa, a primeira coisa que ele fez foi falar para a mãe. A mãe da área militar também, o que ela fez?
ela já me conhecia, pegou meu WhatsApp e mandou um textão, Pra tu. esculhambando. Pá, 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 pá. Essa era a coisa boa que tu ia contar? Essa é a coisa boa. Ah, tá. Inicialmente, Começa ruim. inicialmente ela parece ruim, mas ela se converteu em bênção. Ah, legal. Só para você ver. Tá. Eu me lembro muito bem, dá para fazer uma referência lá com o 1º de Isaías, versículo 18, que independente de como seja o teu pecado, Deus pode converter ele em bênção. E foi o que aconteceu. E ela mandou aquele textão, quando eu olhei, cara, eu gelei da cabeça aos pés. Eu falei, não acredito, não foi aqui. Ela foi bem incisiva, foi aí. Falei, cara, e agora? Como que eu vou fazer para converter isso daqui? Terminei de trabalhar o dia, a primeira coisa que eu fui foi lá no meu DVR. Fui puxar todo o histórico de filmagem daquele dia, do momento que o menino pisou na frente da loja e tal, o áudio, tudo bonitinho. Consegui mostrar para ela que os caras que estavam conversando, porque assim, ela falou que foi alguém da minha equipe que caçoou do cabelo do menino e que isso não se fazia. Eu consegui mostrar para ela que eram pessoas que estavam fora do salão, sentados esperando, aguardando, que comentaram alguma coisa e o menino entendeu que foi com ele, que não necessariamente foi a minha equipe. Resumo, eu provei para ela que não foi. Cara, até hoje ela corta cabelo comigo e o menino é meu cliente. É mesmo. Ou seja, poderia ter sido um problema grandioso, mas se converteu para a bênção por conta da questão do monitoramento. Então, eu vejo que a questão do monitoramento, ela é muito positiva em determinados momentos. Como a gente estava falando do lado negativo. Quando a tua intimidade ela é violada, isso é ruim. Mas também quando o monitoramento traz para você provas daquilo que pode sustentar uma tese tua, eu acho importante. Ó, o que você tá falando é muito legal quando você falou assim que esse teu cliente, que na verdade não é meu cliente, é meu amigo, Sim. pegou a mulher flagrante ali e tal. Foi feita uma pesquisa com um vendedor de carro lá nos Estados Unidos, ele vendeu muitos carros. Perguntaram assim, pô, mas como é que você consegue vender tanto carro assim? Aí ele, é porque eu vendo carro para amigo, eu não vendo carro para cliente. Uhum. Então, acredito que falta no empreendedor brasileiro, principalmente nesses que já estão mais antigos, os que já estão mais digitalizados, estão mais digitais, não, porque sabe hoje que se ele tiver um atendimento ruim, ele vai lá numa plataforma, ele vai reclamar, ele vai fazer um status, um story que vai expor aquela marca, vai expor aquele vendedor, vai expor aquela experiência ruim que ele teve. Inclusive eu vi um story teu semana passada que você descrevia uma história, uma situação, uma experiência ruim que você teve em determinado restaurante. E aí você se depara com duas situações que você traz para os teus clientes / amigos uma outra perspectiva. Por quê? O empreendedor, o empresário, o comerciante, ele quer fornecer o produto dele, pronto e acabou. Mas não se preocupa em ter empatia com o outro. Sim. E você se preocupou com o outro. Eu gosto do que a Madre Teresa de Calcutá falava. Nunca saia da presença de ninguém sem ter a deixado melhor do que você encontrou. Então, pô, tu encontrou com um cara, viu que ele estava num estado extremamente ruim. Pô, vou melhorar a situação desse cara. Tanto que ele não matou a mulher e o amante. Não. Beleza? E aí a mulher mandou uma pedrada lá no teu WhatsApp, um textão falando, acabando contigo, sem precedente. Que você gastou o maior tempão procurando para provar para ela, poxa, você tá errada. Sabe qual que é o ruim disso? Porque você causou experiências boas. Se você tivesse causado uma experiência ruim, era vezes 10 a publicidade. Era vezes 10. Mas como foi uma experiência boa, assim, ela pode levar 2, 3 clientes. Mas, cara, o que a gente tem que se preocupar, Alcirley, e eu acho que você se preocupa dentro das tuas empresas, é justamente com isso, com a experiência que o cliente tem. Aí eu vou voltar para um ponto agora, que é tua área de barbeiros. Os barbeiros são muito bons, mas eles não conseguem deslanchar. E eu tô falando assim que ele não precisa nem ser empresário, tá? Não precisa nem chegar no nível ali de empreender igual você fez, que é o cara ter um faturamento expressivo trabalhando dentro do estabelecimento de alguém, que hoje tem aquela lei lá do De salão parceiro.
do salão parceiro e tal, que isso, inclusive, aumenta a economia. Eu valorizo demais isso. É um modelo meio que americanizado ali, de não ter a CLT, que com essa carga tributária, ela diminui a quantidade de empregos, desqualifica a qualidade dos profissionais, porque você vai sempre pagar menos, mas está pagando o dobro. Então, PIS, COFINS, INSS, FGTS, férias, 13º e um passivo trabalhista. Então, é dinheiro demais que você manda para os cofres públicos e, infelizmente, não tem um retorno, né, que a gente, pelo menos, perceba. E aí, qual conselho que você daria para um barbeiro, para um profissional da área da beleza que queira despontar? O que ele precisa fazer? Boa pergunta, boa pergunta. Eu posso usar a minha própria experiência para... Ou esse negócio de boa pergunta parece algo que foi combinado, né? Não, mas Deixando claro que a gente não tem roteiro nenhum. É uma boa pergunta porque me faz refletir no meu processo. Me faz entrar dentro do meu processo e avaliar o meu processo. Eu fico imaginando esses caras, quando eu falo esses caras, me desculpa o termo pejorativo, mas esses profissionais que não têm essa visão de sair da condição de cortador de cabelo, fazedor de barba, para virar empresário de sucesso. É uma escada que você tem que subir todo dia. E você tem que ter isso como objetivo, Diego. Você precisa ter isso como meta, alcançar isso. E você só vai alcançar esse nível maior se você tiver processos bem definidos. Se você não tiver processos bem definidos dentro da tua cabeça como o barbeiro contratado, você não vai conseguir. Eu posso citar aí alguns exemplos de amigos que começaram assim e hoje são donos de negócios grandiosos. E são esses caras que eu me espelho. Porque eu sempre, assim, eu costumo dizer para eles, para os meus colaboradores, vou citar eles aqui, que eu sinto o que eles sentem, eu tenho as vontades que eles têm, a vontade de ficar em casa dormindo, a vontade de não ir trabalhar, a vontade de sair 6 horas da tarde, a vontade de chegar meio-dia. Por quê? Porque além de empresário, eu ainda corto o cabelo também. Então eu sinto o que eles sentem. Mas do contrário, será que eles também sentem o que eu sinto? Mas tu corta porque teu ticket é bem maior, né? Então, assim, você consegue rentabilizar, porque vai gente do Brasil inteiro cortar cabelo contigo. Sim, mas voltando... Aí você ainda tá vindo pro centro aqui da nossa capital, tô falando de Brasília, cortar os cabelos dos políticos ainda? Sim. Você faz aquele trabalho? Sim, ainda tem. Depois vamos falar disso. Lembrando e já comunicar aí com o público que me segue, nós estamos chegando aqui em 2025 com um salão muito bem estruturado, porque a gente precisa levar qualidade técnica em serviço para essa turma, que eles também precisam, Diego, cortar cabelo. Todo político, todo artista, todo mundo precisa passar pela barbearia. É porque hoje tu tá fazendo assim, tu tem ido ao gabinete, eu tenho ido no apartamento ou na casa deles, gabinete, né? apartamento, e eu não gosto muito dessa prática. E é uma prática que prostituiu o mercado depois da pandemia. Mas concorda que é um negócio mais exclusivo assim também? Eu não gosto muito dessa prática, não. Eu, particularmente, se eu fosse deputado, eu ia falar assim, não, vem aqui no gabinete, é melhor. Eu não gosto muito dessa prática, não, porque tem situações e situações, mas enfim, eu gosto do ambiente físico ali de barbearia, debaixo da nossa estrutura. Mas voltando para a pergunta que você me fez. Mas deixa eu entrar, só aprofundar um pouco mais nesse tema. Você não corta cabelo e faz barba dessa galera, desses políticos ou presidente de órgãos aqui em Brasília, porque você precise desse ticket. O mais alto que ele seja, vamos lá, R$500. Não precisa. Você não precisa, você vai mais por conta do relacionamento. Sim, construção de relacionamento. E para desenvolver outros negócios que não tem nada a ver com o ramo da beleza ali, por exemplo. Muito bem pontuado. E isso na nossa profissão, Diego, é muito importante. É construir relacionamentos, conexões. Não é a questão da grana, é a conexão, porque uma porta vai abrindo outra. Isso é verdade. Um cliente desse indica para o outro. Eu não gosto de ficar falando, até não posso falar, porque assim, não é ético, mas eu atendo pessoas do meio político que ninguém sabe. E eles confiam em mim por conta dessa sinceridade, desse relacionamento que a gente estava falando inicialmente. Porque acaba virando realmente uma amizade. Não, chama lá o auxiliar vem. Reúne aqui, vem você, o auxiliar corta pra gente. Quantas vezes eu já fui chamado para cortar cabelo de um, cheguei lá, tinha 3, 4.
E fazendo um gancho nisso aí que você acabou de falar, eu me lembro que você mandou um WhatsApp assim pra mim, ó, tô atendendo uma galera, mas não posso te falar agora. Aí, porra, tu sabe que eu sou curioso, tu foi me provocar. Só me falou depois de muito tempo. Tu tava cortando o cabelo dos garotos da Seleção Brasileira de Futebol Sub-17, não é isso? Isso. Essa daí foi uma experiência muito Como boa. é que tu conseguiu chegar lá nesses meninos, cara? Porque eu acho assim, é tudo organizado pela CBF, né? É, A CBF escolhe tudo. É isso mesmo? a CBF escolhe tudo. Ou eles já estão naquele nível de estrela que fazem como o Neymar fez em 2018 de levar... Parece que o Neymar levou 2 profissionais da beleza para cuidar daquele topete que ficou horrível. Sim, E na aí, verdade hoje, ô Diego, eles fazem isso mesmo. Cada um tem o seu, leva, e ali tem um é queridinho. caro, né, cara? É Isso caro. Inclusive hoje, o que atende a seleção brasileira principal hoje é meu amicíssimo. Um abraço para ele aí, Everson Perninha, tá lá em Orlando, cara do coração grandioso, um dos melhores profissionais da área da barbearia que a gente tem hoje no Brasil em atividade. O cara muito fera. E tem uma credibilidade muito grande com a CBF. Lá em 2019, quando eu fui escolhido para atender a seleção sub-17, por conta do campeonato mundial que foi disputado aqui em Brasília, cara, eu fico imaginando que eles devem ter avaliado nomes e nomes. E o meu foi ventilado e o diretor de futebol naquela época, que era o Branco, ex-lateral da seleção brasileira, gostou da ideia e mandou me chamar. Quando ele mandou me chamar, ele falou, ó, você precisa ficar aqui à disposição, mas nada de vídeo, nada de stories, nada disso. Porque esses meninos têm uma vaidade de ser igual, não posso mostrar. Posso confiar? Tranquilo. Fizemos o nosso combinado e eu estava ali, ó, à disposição. Fiz muitos bons amigos ali, até que no 20º dia ali, quando a seleção foi passando de fase, ele virou para mim no corredor, lembro até hoje, eu cheguei com a minha malinha e falou, ó, hoje está liberado os stories, viu? Inclusive passa lá na rouparia, tem um presente lá para você. 2 camisas da seleção autografadas por todos eles, eu tenho lá, depois eu vou mostrar para E você. desses meninos, algum virou algum Virou, estrela? Caio Jorge hoje no Cruzeiro, a gente tem o Henry, que hoje está no E o Jorge tinha ido pra Europa. tinha ido para Juventus. Aí foi pra Juve? Não Ele rodou, foi não. para Juventus e voltou. Ele tá no Cruzeiro agora, um menino muito gente fina, menino assim, top, o pai dele, inclusive, o pai dele jogou no Gama há um tempo atrás. A gente tem outro que eu admiro muito ele pelo caráter dele, que é o Henry, zagueirão da seleção. Hoje ele disputa a Série B pelo Mirassol, um cara que gosto muito dele, um cara exemplar. Quer ver quem mais? A gente tem o Patrick Lanza, que hoje está no São Paulo também, lateral. O Matheus Donelli, que é o goleiro reserva do Corinthians, menino também de um coração grandioso, e outros aí. Então, assim, ficou esse laço. Só que, voltando lá na sua pergunta, quando você faz um atendimento para esse público que é bem feito, eles confiam. Tá? Eles vão virar em determinado local. Você quem que você indica aqui? Estou em São Paulo, estou em Minas, estou no Sul, quem que você indica? Então, o nosso universo da barbearia, a gente tem essa conexão. Então, sempre um ou outro está atendendo essa turma aí. Entendi. E aí o cara que não tiver preparado, até assim, emocionalmente, Vaidade, né? vai chegar... Não, cara, não Questão tá do ego, né? É porque, por exemplo, o Alceli, a gente vai chegar num ponto agora que quem escolhe ser barbeiro na vida é aquele cara mais humilde que não teve tantas oportunidades na vida e vai escalar ali dentro da barbearia. Meu pai costumava dizer que pessoas do comércio que são abençoadas são o barbeiro e o açougueiro. Porque são os caras assim que geralmente têm o costume de emprestar dinheiro, de ser mais firme nos negócios e não costuma quebrar. Concorda com isso? Concordo. Tendo gestão administrativa financeira. Tendo gestão administrativa. Mas vamos lá, aquele cara que está naquele salão há 30 anos lá, ele vai conseguir pagar a faculdade dos meninos, vai conseguir sustentar a família durante muito tempo. Só que hoje tem uma diferença grande, não é mais essa galera só que quer empreender no ramo da beleza, né? Tem pessoas que querem começar no ramo da beleza como empresário, dono de salão, dono de spa, dono de barbearia, e aquele que veio de barbeiro para empresário. Você era servidor público, né? Era assessor lá na época do presidente do IBAMA. Tu ficou quantos anos com ele lá? No IBAMA eu fiquei 15 anos. 15 anos. Aí, pô, você já tá com a tua vida estabilizada. Só que você quer mais.
E aí você escolheu um nicho que você, primeiro, tinha um chamado. Por quê? O chamado é você gostar daquilo e fazer muito bem, né? Fazer com excelência, por exemplo. Você viaja ao mundo aí fazendo pesquisas, tentando entender como é que as empresas da beleza funcionam em outros lugares do mundo. O que me ocorre é tipo assim, essas atrizes de Hollywood, ou os atores, ou essas pessoas muito famosas, alguém corta o cabelo delas. Sim. Alguém cuida da pele, alguém cuida dos dentes. Pô, quem são essas pessoas? E é isso que tu foi buscar. É isso que eu fui buscar. Eu fui entender esse backstage aí. E assim, encontrei um outro mundo, um outro universo. Beleza, mas isso aí é um próximo ponto. O ponto anterior é a pessoa que começou como barbeiro ali. Você que era servidor público. O que te fez assim, cara, eu vou largar tudo aqui. Tu imagina aí o Susan e Jordana. Cara, servidor público. Eu vou largar isso daqui para ingressar nessa outra. A primeira coisa que me ocorrera, que eu ia pensar no teu lugar era assim, será que eu vou ganhar mais? Se eu for ganhar mais e for valer a pena, eu vou. Porque assim, a gente vai ganhar conforme os riscos. Sim. E tu meteu um all-in. Tu apostou tudo. Exatamente. É bem aí mesmo. Eu acho que esse é o ponto de convergência. É. Porque eu posso dizer com precisão. Enquanto no status de servidor público, eu era um saco furado. O que é o saco furado? Entrava dinheiro em cima e saía embaixo. Não tinha gestão em nada, digo. Gestão administrativa, financeiro, não tinha gestão de nada. Na verdade, eu tinha o conceito literal do que é gestão, mas eu não tinha aplicabilidade. Eu não sabia como aplicar isso. E quando houve essa ruptura, essa mudança, eu fui aprender por A mais B o que é gestão. Não, beleza. Mas antes de entender tudo que você entende hoje de gestão, você teve que dar o primeiro passo. Sim. Quando você largou mão de tudo, você não estava 100% capacitado, não estava 100% pró. Tava cru. O que você tinha era coragem. Coragem. Coragem de empreender. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte, que os inteligentes vão trabalhar para os corajosos. Exatamente. Né? Exatamente. Então, o empreendedor, ele não precisa ser o mais inteligente, Vai precisar ter coragem. mas ele precisa ser o mais corajoso. Exatamente. Porque vai ter risco, vai ter paulada, ele vai cair dentro de um campo no qual ele vai levar tiro de todos os lados e tem que ter coragem e força suficiente para sustentar, né? Exatamente. Porque senão, na primeira curva que ele deslizar, ele vai desistir. Você quer saber de uma coisa? Bem aí onde você está falando? Os primeiros cabelos que eu cortei foram um desastre. E foram motivos para eu parar. Para desistir. Para desistir. Porque eu sabia que era um desafio. Era uma construção que ia demandar tempo. E eu não me encontrava preparado ali. Eu precisava, como você falou, ter que entender a cabeça dos grandes e agir como os grandes. E ali, quando eu comecei a cortar cabelo, eu comecei a ver que o buraco era muito mais embaixo. Era muito mais embaixo. Por isso que, ao longo do tempo, eu precisei realmente economizar muita grana para sair e rodar o mundo para entender como que funciona isso aí fora. Entender a cabeça dessas grandes academias, desses grandes estilistas, que não é só cortar cabelo, Dico. Não é só cortar cabelo. Cortar cabelo é o básico. Tem muito mais coisa. Tá, mas se o cara não fizer o básico, por exemplo, o cara, pô, dá uma errada no meu cabelo aqui que foi coisa básica, eu não volto lá mais. Exatamente. Entendeu? Mas aí, você quer saber de uma coisa? Imagina comigo. Não, vou te dar um outro exemplo. Ah, Aí eu fui cortar o cabelo aqui num shopping aqui embaixo, aham. só que eu gostei muito do cara. Você simpatizou com o cara. Simpatizei com o cara, porque ele me deu um atendimento muito legal. Olha onde o cara te ganhou, no atendimento. Foi no atendimento. Mas Primeiro processo. o cabelo foi uma porcaria, Aí, entendeu? Mas aí eu voltei por quê? Eu falei que, cara, posso te falar. Ele gostou do corte? Eu falei, cara, vou te falar, eu gostei de tu pra caramba, mas o corte ficou a merda. nossa, você falou assim. Não, eu mais claro do que Motivação. essa luz que tá nos iluminando. Mas eu acredito que é a primeira vez que tu cortou meu cabelo. A próxima tu vai cortar do jeito que eu te pedi. Ah, legal. Porque eu falei, cara, tu tem que cortar assim, assim, assado. Ele fez tudo ao contrário do que eu pedi. E não é porque o teu cliente não é barbeiro que ele não entende o cabelo dele. Porque ele corta o meu cabelo há anos. É possível que eu não sei o que é um pé. Então, por exemplo, aqui em cima da orelha, o cara subiu pra caramba. Ficou a coisa mais horrível. Entendeu? Minha orelha é grande. Pra subir muito, tem que subir muito. E aí ele subiu. Só que o legal
foi que ele teve humildade para me ouvir. Aí que ele me ganhou. Foi nessa humildade dele. Ele falou, pô, não, eu vou cortar do jeito que tu quer então da próxima vez. Hoje tu não precisa pagar não. Eu falei, não, pô, vou pagar. Tu vai Pagar é o ver de menos. o pagar é o de menos. O que importa é essa troca. Ele confiar no que eu tô dizendo. Se eu tô falando, passa a máquina 1 aqui. Que eu tô feliz assim, que funciona, que eu tô vendo que visualmente... Que a gente percebe quando o cabelo do cara tá ruim é quando tá chamando muita atenção, né? Ah, Quando o cabelo passa desapercebido, pelo menos de homem, é porque tá ok. Agora, se tu quiser fazer, por exemplo, te dar um cabelo que não ficou ok. O cabelo do Neymar na Copa de 2018. Não ficou ok. Por quê? Todo mundo falou do cabelo do cara. Será que ele queria fazer aquilo de propósito? Às vezes eu acho que sim. Não sei se na época ele era garoto propaganda de produtos de beleza. Eventualmente sim, porque ele faz propaganda de tudo, pô, até de bateria, de carro. Não é um jogador de futebol, mas sim, é um cara multimilionário só por conta desse marketing, por conta da imagem dele também. e o cara te ganhou onde? No atendimento. O cara me ganhou na humildade dele. Ele me atendeu, ele me escutou. Olha aí. As pessoas hoje não escutam umas às outras. Hoje o que acontece? Diálogos em paralelo. Então eu falo, pô, não tá bom. Aí ele ia falar outra coisa. Não, ele me escutou. Falou, pô, tu quer como? Eu falei, queria sim. Não, da próxima a gente corta. Hoje tu não paga. Eu falei, não, eu vou pagar. Eu vou pagar e fica tranquilo que eu volto. Deixa eu passar então uma bola para você nesse sentido aí. Eu tô do lado de cá, você tá desse lado. Você é um empresário de sucesso, a gente sabe disso. E você tá narrando aí uma experiência que você teve. O cara te ganhou pela simpatia dele, não pela condição técnica. Beleza? Nesse ponto, qual a dica que você daria? Para ele você falou o quê? Pro barbeiro? Você precisa melhorar nisso. É, assim, eu falei com um pouco de jeito com ele, né? Cara, tu errou meu cabelo, tu errou nisso, nisso, nisso e nisso. E ele entendeu que realmente foi um erro dele. Olha aí. Agora, o que você pensa que o que o profissional da área da beleza hoje precisa fazer, ô Diego, para alcançar um nível acima? A primeira coisa é não ter o ego maior que você. Olha Entenda o ego como um cavalo que você o monta, Olha aí. não o cavalo montando em você. Isso não é coisa minha, não. Isso é um livro. O Tem ego referência. o ego é seu inimigo, do Ryan Holiday. É um livro? É um livro. Legal. E as pessoas morrem pelo seu ego. Elas não querem ouvir os mais humildes porque pensam que eles não têm nada a ensinar. Não quer ouvir as pessoas que chegaram no lugar mais alto porque acham essas pessoas soberbas. No final do dia, todo mundo vai ser soberbo, todo mundo vai ter situações de não ter humildade, né? Afinal de contas, somos seres humanos. São comportamentos, padrões dos humanos. Mas aí o cara me ganhou com a humildade dele, Olha aí. entendeu? Então, se eu pudesse falar alguma coisa para esse público de barbearia, tenha paciência, tenha humildade para ouvir o que o teu cliente está falando. Porque, por exemplo, nos nossos negócios, a gente vende para negócios. É B2B. Só que, para vender, por exemplo, a gente é uma empresa de tecnologia que a gente fornece softwares para instituições financeiras. Só que do outro lado tem pessoas também. Então o que a gente tem que passar para elas? As melhores experiências. Exatamente. Então se o cara está falando que o nosso software nesse ponto não está atendendo, que a gente volta para dentro de casa e faz tudo para atender e superar as expectativas dele. Então na maioria das vezes que a gente faz, cara, tá pronto aqui aquela alteração que tu pediu. Com base naquela alteração, a gente pensa em outras coisas e tenta surpreender. Eu li um livro chamado... Não me lembro agora o título, mas era algo assim, o jeito Disney de encantar o cliente. Então você vai encantar o cliente quando você surpreendê-lo. Se eu tivesse entregado só o que ele pediu ou sugeriu, concorda que não haveria surpresa? Sim. E aí quando tu surpreende o cliente, o que o cliente faz? Se sente seguro, não se sente enganado. Porque tudo é uma venda, né? Tudo é uma troca. Tudo é uma troca. Por exemplo, esse mesmo barbeiro que teve essa humildade, eu percebia que ele queria me empurrar os produtos dele. Aí, você percebeu. Eu percebi que ele queria me empurrar os produtos dele de qualquer maneira. Eu falei, cara, eu não preciso desse produto não, até porque assim, o produto era de baixa qualidade e ele não sabia explicar por que eu precisava daquele produto. Não estava preparado Não para tava. vender, fazer a venda. Se a história dele fosse boa, eu compraria só por conta dessa história que ele me contou que Então foi falta boa. treinamento nesse segmento. Também. Assim, em tudo, né?
tudo que envolve relações humanas, você precisa treinar constantemente. Boa, Tu exatamente. concorda com De isso? maneira constante. Por exemplo, você que trabalha com pessoas que vão atender pessoas 24 horas por dia. Teus profissionais precisam estar treinados. E aí o negócio ganha uma amplitude, né, Diego? Que aí é a questão da venda, do atendimento, o marketing, que hoje está muito latente, a saúde mental, e aí vai. E o atendimento faz parte do marketing, né? O marketing é 360, ele não é só aquela publicidade de venda, ele é desde o momento da primeira imagem que tu vê do estabelecimento, quando você vai lá, como as pessoas se comunicam, como as pessoas te tratam, se todos os profissionais daquela empresa estão falando a mesma língua, Exato. senão o cara vai chegar lá e, por exemplo, só quem presta aqui nessa barbearia é o Alcirlei. E não pode ser assim, concorda? Você concorda também que aí, nesse ponto, é a questão do investimento em desenvolvimento Isso é uma responsabilidade do dono, né? do dono e daquele barbeiro também que quer crescer, Diego? Eu penso que aquele barbeiro que está ali com o sonho de ter o negócio dele, não é só abrir uma lojinha do outro lado da rua com a cadeira e as máquinas dele e as tesouras para cortar, não. Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. E quantos não cometem esse erro? Porque começam nos estabelecimentos para alcançar uma determinada experiência, da noite para o dia o cara quer virar empresário. Então, existe uma distância muito grande entre você ser o profissional capacitado a encontrar realmente esse eixo empresarial. Você quer saber de uma coisa? Nesse período aí, depois que eu larguei o serviço público e entrei para a área da beleza, depois de um determinado tempo, eu parei, cara, eu preciso evoluir empresarialmente. O que eu fui fazer? Eu fui estudar Direito. Fui sentar a bunda ali na faculdade e estudar 5 anos para entender a parte tributária, a parte empresarial, a parte administrativa, a parte civil, até a criminal, e aí vai. E isso trouxe uma luz muito grande para o meu caminho. Eu acredito que é por isso que eu tenho, assim, como que eu posso dizer sem presunção, credibilidade no mercado, entendeu? Porque eu volto e meia, eu estou procurando entender como que o mercado está se movimentando. E eu acho que esse é o pulo do gato. Assim, qual país que você considera hoje, não por estatística, mas pelo que você viu na rua? É engraçado, né? Quando a gente visita uma outra nação, a gente presta atenção até no design dos postes de luz, presta atenção em tudo. Qual país que te chamou mais atenção assim? Porra, esse país aqui a galera realmente se cuida, tá preocupado com a imagem, qual foi? França, por incrível que pareça, eu posso nichar público feminino. O público feminino é muito preocupado com a imagem do cabelo na França. A França Eu acho que com a imagem como um todo, né? mas o cabelo, eles dão muito valor para isso. E a parte de educação nesse sentido, Londres, a Inglaterra Falando de educação, não, o povo mais educado do mundo, a parte eu educacional considero deles os perfeita. japoneses e os londrinos são perfeitos. os ingleses. Os ingleses eles são perfeitos. Eles São muito mandam educados. muito bem. É tanto que hoje quem busca a evolução vai nesse caminho. Sabe o que eu vejo assim? Europa como uma empresa já consolidada, onde você passeia nas ruas, você tem arte, Sim. as calçadas muito bem pavimentadas, então as pessoas já nascem e crescem com essa preocupação por imagem. E considero a América Latina e a América do Norte assim como startups, que a galera vai trabalhar Fazer investimento. mais de tênis, não tem tanta história quanto eles têm. É, né, Europa cara? é um berço, né? Tanto que você, assim, a gente podia entrar nesse tema de moda agora, já que você lançou aí, que você gostou muito do estilo dos franceses, o pessoal de Paris, as grandes marcas de moda, a maioria é francesa, né, cara? Se você pegar o Louis Vuitton, Chanel, Hermès e por aí vai. Aí você me faz lembrar da Champs-Élysées de ponta a ponta. Só tem esse tipo de... Só loja grande. Só marca realmente consolidada no mercado há anos. Cara, e como é que tá, por exemplo, aqui no Brasil, investimento em beleza? Em beleza que eu falo é o seguinte, vamos lá. Antigamente tinha o termo que chamava a pessoa que se cuidava muito, metrosexual, né? Eu acho que isso acabou, né? Acabou. Eu acho que as pessoas estão se cuidando tanto agora
que esse termo até caiu em desuso, né? Nivelou, vamos dizer também, tá? O homem tá gastando muito com beleza agora? Eles gastam muito, muito. A gente teve uma virada de chave no boom da barbearia ali em 2015, 2016, e os caras passaram a investir muito no cuidado da imagem pessoal. E eu acho que gasta mais do que a mulher, não? O ticket deles ainda é baixo. Não, mas ele é recorrente. É recorrente, boa. Por exemplo, a mulher corta cabelo de quanto em quanto tempo? 90. 90? É. Vocês cortam cabelo de quanto em quanto tempo aí? Tá aí. 6 meses? Eu dias. tenho que ir toda semana cortar o cabelo. E quanto que é um corte, por exemplo? 120? Lá e o ticket delas são... O ticket delas é maior, Aham. mas o seu vem na recorrência. Vem na recorrência. Entendeu? Você vai o quê? 2, 3 vezes ao mês. Eu vou toda semana. Aí, ó. Mas aí, cabelo e barba vai dar 120. Exatamente. Só cabelo e barba. Vezes 4. Vezes 4. Quase 500 reais. Não sabia que gastava tanto com isso. E não sabia que precisava de tanto produto para passar na barba também. Muita coisa. E aí você vai pegando, Não, e você daqui vai a abrindo pouco- leque. Você vai abrindo leque. Não é só a barba, é o cabelo também. É a pele. E aí vai. E aí vai. E isso, eu posso puxar um parêntese aí, Diego, e olhar para esse cara que está por trás do cuidado desse cara, que é o profissional da beleza. Eu ouvi de um amigo hoje a questão, ele me perguntou assim, e você, está preparado para encarar uma jornada de 10 horas, 12 horas de trabalho dentro do salão da barbearia? O que você faz? Você é atleta? Eu parei e fiquei pensando. E é um assunto que está muito em alta, que realmente nós, profissionais da beleza, a gente precisa se preocupar. Porque se o CPF ele não estiver estruturado, esse corpo, como é que a empresa vai sobreviver? Conseguiu entender? Não sobrevive, né? Não. Então o que acontece? Hoje a galera trabalha, não tem tempo para cuidar da saúde. Assim, ali trabalhando, e não tem a gestão de si. Para olhar para si. Precisa, para tudo estar de acordo, ele precisa começar com ele. E eu acho que é um assunto que está vindo com muita força aí, viu? Despertar no profissional da beleza o autocuidado. Cuidar de si mesmo. Você acha que tá faltando cuidado? Acho que está faltando. Está faltando. Eu vou em eventos e eu não vejo ninguém falando disso. Questão da ergonometria, da ergonomia. Os caras não sabem nem o que é isso, Diego. O que é isso? Ergonomia, o que é isso? Ergonometria, o que é isso? O cara passa ali 12 horas, mal almoça, come uma barrinha de cereal e pensa que tá se alimentando Você bem. sabe onde eu fui aprender isso? Fora do Brasil. Fui aprender isso fora do Brasil. Das vezes que eu já fui lá, você tem suas marmitinhas fit ali, você vai e mete pra dentro. Exatamente. Tem a parte da ergonomia, a parte da ergonometria, a postura ali durante o teu atendimento. Alimentação, água, um treino. Porque você precisa realmente ter o cuidado disso. E eu vou te falar, tá carente. Você falou um negócio legal. Um barbeiro em profissional da saúde, seja ele homem ou mulher, é um atleta. É um atleta. Porque passar 15 horas em pé, 14 horas em pé, 12 horas em pé, tem que aguentar um rojão. É uma atividade física pesada. Exatamente. Agora você imagina isso aí 6, 7 vezes por semana. Tem profissionais da área da beleza aí que tiram um dia de folga na semana, Diego. O cara mal tem tempo de ficar com a família em casa. Ele não planeja nenhum lazer dele com a mulher e os filhos no final de semana. Porque ele não tem esse planejamento. Tá vendo como tem muita coisa para se fazer? Aí depois a família acaba, ele coloca a culpa em quem? Fala que a mulher não gosta dele. Exatamente. Então tem muita coisa para se fazer. Eu acredito que existe um mar azul aí a ser explorado. Só que os caras, na verdade, quando eu falo os caras, eu quero falar de maneira bem abrangente. O profissional da beleza, seja ele homem ou mulher, ele precisa abrir os olhos para essas questões do autocuidado, da gestão dos negócios. E aí vai, não é só cortar cabelo, não é só fazer uma mecha, não é só fazer umas luzes, não é só colorir um cabelo. Tem todo um universo por detrás disso. Agora você falou e mexe aí, você me fez lembrar de uma história. Foi recente, até te liguei na hora. Na hora eu te liguei. O que aconteceu? Eu cheguei em casa, aí abri o quarto, tava a Fabrícia lá no quarto, meio que sem penumbra, meio que escuro.
chorando. E aí, meu amor, o que foi? Aí ela destruíram o meu cabelo. Foi num salão caríssimo. Eles destruíram o meu cabelo, eu tava com roupa de academia ainda. Eu falei, vamos lá agora. Não, não vamos não. Eu falei, vamos lá agora. Vamos lá agora. Aí cheguei no salão. Foram lá. Fomos lá. Eu cheguei na recepção já transtornado. Mas transtornado. Eu cheguei berrando. Depois eu vou explicar tudo. Podia ter perdido a minha razão nesse momento aí que eu não mantive a calma. Cabeça Mas quente, né? quando você vê sua mulher chorando por algo que você pode resolver, Descontrole. principalmente quem preza muito pela família, Sim. família é tudo pra mim. Aí eu vejo a mãe dos meus filhos chorando lá porque destruíram o cabelo dela e a Fabrícia com o cabelo enorme, lindo, o cara realmente pipocou o cabelo dela com química. E aí eu fui lá, o cara bastante famosinho, né, vamos dizer assim. E eu falei, Carol, o que você fez com o cabelo da minha mulher aqui? Ah, não precisa pagar não. Ah, não precisa pagar não? Então você vai dar um cabelo novo pra ela? Porque o problema não é pagar. E eu já vim para estornar também esta porcaria que vocês fizeram no cabelo dela. Por quê? O cara não deu um atendimento com atenção para ela. E aí eu tive que ir lá. Depois a dona do salão ligou para ela, se retratando. Mas não adianta. O caos já aconteceu. O problema já tinha acontecido. Então entende que o cabelo, a imagem da pessoa é importantíssimo. Sim. Como é que eu encontro a moça? Se o cabelo fosse irrelevante, ela não estaria chorando lá em casa. Então o que acontece? Tem muita gente que, por mais famosa que seja, é despreparada. Sim. Porque o cara não estava pronto para ouvir o contrário, ele estava pronto para ouvir elogio, porque eu sou muito bom, mas ferrou O like. o cabelo, ferrou o cabelo da Fabrícia, cara. Tá se reconstruindo agora. A primeira coisa que você falou para ela assim, Fabrícia, ó, não faz escova no teu cabelo durante 6 meses. Processo aí mecanicamente. Cara, se ela tivesse feito escova, o cabelo tinha desfacelado. Eu puxava o cabelo dela assim, ou seja, o cabelo esticava. Fez uma reação que... Para os homens que estão aí assistindo a gente, tem que ficar ligado no cabelo da sua mulher. Né? Porque o homem tem aquela mania, não corta o cabelo não. Você quer um exemplo? E sinal de que a mulher tem que ser mulher se tiver o cabelo grande, né? Por isso. Deixa eu só fazer uma observação. Pode E fazer. você vai continuar aí dentro desse assunto. Essa semana mesmo eu atendi uma cliente e ela veio fazer um realinhamento capilar e isso é muito comum, tá? Nos ambientes de salão de beleza e barbearia. Olha o que ela fez. Eu achei massa da parte dela. Eu achei muito massa. Qual é o produto? Cadê ele? Coloca ele aqui. Testa um pouquinho dele aqui na minha pele. Opa! Essa cliente, ela não é boba, não. Que a gente vai fazer, normalmente a gente faz teste aqui na nuca ou no próprio cabelo, né? Porque eu quero saber se isso tem formol, se o que você está me vendendo condiz realmente com o que tem aí dentro desse frasco. Opa! Agora o que você falou. Quantos profissionais hoje dentro dos seus estabelecimentos não vendem aí A sendo B? Né? Só visando o lucro. Quantos não fazem atendimentos como foi feito com a Fabrícia, do cara estrela, levar a cliente e deixar a cliente com o assistente e não dar o atendimento necessário? E não está preparado para receber uma crítica. Os caras estão acostumados só com like. No meu caso foi esculacho. Não, aí no teu caso, aí eu vou te passar a bola de novo. Foi o esculacho. Qual foi a primeira atitude dele? Eu vou te devolver a grana. Não é a grana agora. É porque quanto tempo um cabelo cresce por mês? Quantos milímetros ou centímetros 5 milímetros. que um cabelo cresce por mês? Usando centímetros. E a mulher? Eu sei que é 5. E aí depende do organismo, depende da alimentação, tem toda uma depende da variação. questão hormonal, depende de tudo. Variação aí. Só que eu não fui lá com ela, né? Aí vou fechar. Eu não fui lá com ela, não era nem para resolver nada do cabelo, que o cabelo não ia estar resolvido. Eu fui lá com o meu papel de marido. Fui lá, não, nós vamos lá. Não vai acontecer nada com o teu cabelo, mas esse cara não vai ficar assim, não. O cara te deixou ruim, eu vou deixar ele bem pior. Aí eu fiz o contrário que a Madre Teresa de Calcutá falava para fazer, né? Aí eu cheguei lá, todo o programa esse negócio cai. Vou mandar colar isso aqui, né? Mas fica bom, fica natural. E aí eu fui fazer meu papel de marido com ela,
que aí ela se sente protegida, sente que tem um homem de verdade do lado dela, e quando tiver BO ela pode contar comigo. É sempre assim. É natural. E aí, falando da questão técnica do cabelo agora, se ela não tivesse falado contigo, cara, ela ia fazer todo o protocolo de reconstrução do cabelo, o contrário. No desespero. Eu não sei como é que estavam as cutículas do fio dela, deveria estar um estroço, porque a gente puxava assim, ó, Cirlei. Elástico. Cara, tava elástico. E se esticasse um pouco mais, ele quebrava na hora. O fio rompe. Meu Deus do céu, quase que a minha mulher ia ter que rapar a cabeça, cara. E você vê, ela precisava conhecer a parte técnica desse procedimento? Tem obrigação. Ela não tem obrigação, ela confiou na qualidade técnica desse profissional que, infelizmente, deixou a desejar. Isso aí ocorre Diariamente, né? Diego. Isso E todo- ocorre muito. E esse tipo de erro, eu acredito que acontece com todo profissional. Sim, Não só da beleza. Acontece com médico, sim. acontece com Sim. dentista. Ela até ri de mim, cara, porque quando eu fui operar o joelho, eu depilei só a perna que era para ser operada. E ainda escrevi assim, ó, essa que é a perna que é para ser operada. Porque, Marcou. pô, marquei mesmo. Aí, pô, tô com um joelho aqui zero, o outro tá danificado, com ligamento rompido. Já pensou os caras abrir essa daqui? Eu fico meio que Parece cismado com isso. besteira, mas Parece, ocorre. é óbvio, né? Mas não tem erro médico, não tem gente que morre. A gente tá falando de uma maneira bem humorada, mas quem estiver assistindo a gente aí vê que tem gente que morre por uma falha. Sim. E uma falha muitas vezes bestas, porque as pessoas confiam que, não, isso aqui é tranquilo. Não tem nada tranquilo quando se fala de beleza ou de corpo humano, né? Você quer saber de uma outra coisa dentro desse assunto, Diego? Cortar o cabelo de uma mulher. Eu tenho um jargão que eu uso, eu gosto muito dele, de que cabelo ele não tem gênero. E eu não estou falando da questão sexual, estou falando entre homem e mulher. Eu fui treinado para atender Cabelo. cabelo, curto, médio e longo. Quando eu vou cortar cabelo feminino longo, elas falam assim, quero que você corte só a pontinha. E eu entendo bem isso de maneira bem sensata, sabe por quê? Porque um erro nessa execução é uma ruptura de um laço que poderia se construir De longo prazo. a longo prazo. Então, olha só, você tem que ter esse cuidado e ter essa exclusividade no atendimento. O que você está falando aí, agora, como a pessoa que ouve as reclamações quando elas chegam em casa. A minha irmã, a minha mãe, minha esposa, todas já chegaram em casa justamente com isso que você está falando. Pedi pro cabeleireiro cortar só a pontinha, ele meteu-lhe a tesoura. Mas que prazer é esse que o barbeiro, que o cabeleireiro tem de meter a tesoura no Às tamanho do vezes cabelo, acredito, cara? Muitas vezes é despreparo técnico, Diego. É? Eu acho que... Vamos muitas lá. vezes- A tua cliente pediu pra tu cortar só a pontinha. Por que tu mete o tesourão? Eu vou voltar lá na questão do seu Vai. atendimento com o seu barbeiro. Ele não executou da forma que você queria, mas ele teve humildade para te dizer, "Ó, da próxima vez eu vou fazer da forma que o senhor quer." É entender, Diego, é entender o que o cliente quer, poxa. Você tem que fazer o que o cliente quer. Tudo bem que por muitas vezes você precisa usar a tua expertise para conduzir esse cliente, mas dentro daquilo Claro. que foi pactuado. Mas no diálogo. Você quer saber de uma Não, coisa? então, só concluindo. O que foi Pactuado. pactuado no diálogo. Então, se eu falo assim pra ele, corta desse jeito, aí o cara fala, beleza, e faz o contrário, aí é a merda, né? Você quer saber de uma coisa? Ah, Eu desenvolvi um estudo e uma metodologia de ensino e eu consegui identificar 7 passos para o atendimento perfeito. Da hora que o cliente pisa dentro do salão, a hora que ele vai sair. Você tem que realmente seguir, você tem que esmiuçar, você tem que parar e avaliar todo o teu processo como um todo para você ter uma excelência no teu resultado. E eu acredito que todo profissional deveria fazer isso. Fazer realmente esse detalhamento do processo dele. E isso daí só vai vir realmente investindo em educação. o que eu percebo, assim, em ambientes mais humildes, financeiramente falando. Te dar um exemplo. Tem um restaurante muito bom que eu gosto de ir aqui em Brasília, que ele é muito humilde. Não tem processo, mas a comida é muito boa. Só que eles têm um atendimento assim tão maravilhoso, porque não é maravilhoso, porque eles atendem com amor. A gente hoje em dia não está podendo cobrar
amor dos profissionais. Então você está falando Então- para mim da situação de preço e valor. É isso? Não eu tô falando só da questão de atendimento mesmo. Porque se a gente pudesse cobrar amor dos profissionais, não precisaria de tanto processo. Porque quando você ama uma pessoa, você vai tratar essa pessoa da melhor maneira. Então a gente não pode cobrar que um ame o outro. Apesar de isso ser extremamente bíblico, né? E aí você chega nesse restaurante, não tem cardápio. A mulher fala assim, tem esse, e aquilo hoje. E pergunta como é que você tá, se tá tudo bem. Olha no teu olho, te escuta, te entende. Bem sorrido. Já vem sorrindo. O sorriso é básico, né? O sorriso é tão básico que se você pegar aí nos programas de televisão, vai ter um monte de mulher bonita sorrindo. Primeira questão da beleza, que a beleza é algo que o ser humano sempre admirou, né? Você nunca vai virar para alguém e falar assim, ei, vamos ali para uma praia feia? Né, Susan? Teu marido vai virar para tu e falar assim, a gente podia ir no rio poluído hoje, né? Tá um sol tão bonito. Não vai, você sempre vai querer acessar coisas belas. O belo comunica. O belo como O belo comunica. E lá não tem nada de belo. É restaurante de cadeiras humildes, assim, de botequim mesmo, mas elas proporcionam um ambiente tão agradável que, cara, você volta. Por quê? Elas entregam a perfeição delas com o que elas têm, demonstrando o amor. Isso encanta, né? E canta, o amor encanta com uma pessoa. Como é que a gente se apaixona por alguém assim de primeira, não à primeira vista, mas teve um dia, passou um dia com a pessoa, nossa, fulano é tão amoroso, fulano é tão carinhoso, você sentiu paz nele? Então, onde tem o amor, não tem discussão, não tem nada diferente de sentimentos e emoções boas que a pessoa consegue te passar. Então, como a gente, como empresário, não consegue passar para os profissionais, tem que amar, não tem que amar nada. Então, vamos seguir o processo. Tem que fazer um processo bom, né? Ratos do Bocão diz assim, ó, você não tem que falar eu te amo, você tem que fazer a pessoa sentir o eu te amo. O verbo é diferente. Você tem que mudar o verbo. É igual você educar seu filho, você vai crescer isso, você vai ver, você vai direcionar seu filho na educação dele dizendo, filho, eu te amo, eu te amo. Sem fazer ele sentir, é diferente. E fazer sentir é no gesto, é nas atitudes, é no carrinho, brincando com ele, soltando pipa, pedalando. Aí ele vai, nossa, isso cria memórias. Você vê, no caso, o botequim, cadeira simples, ali não tem nem cardápio, mas cria memória. Pô, quero ir lá na clínica, Vou lá hoje. vou lá hoje. É E isso. você vai e volta, e elas estão lá há 30 anos e querem mudar isso? Não, está funcionando. Você quer saber de uma coisa, Diego? Tem um grande empresário, ainda vivo aqui em Brasília, mas ele já é idoso. Até hoje ele corta cabelo comigo. E eu gosto dele demais, cara. Ele é o cliente que eu não quero nem cobrar mais dele. E ele não paga, ele não vai pelo preço, ele vai pelo valor que foi, que se deu ali a nossa amizade durante esses quase 20 anos cortando o cabelo dele. Ele virou para mim, me recordo disso como hoje, ele virou para mim há uns 19 anos atrás. Eu era novo da profissão, ele virou para mim e falou assim, ele chegava, ele não marcava para cortar cabelo, ele chegava de supetão. E eu sempre ali já com a agenda cheia, aquela coisa toda, falando, hoje eu não consigo, hoje eu não consigo. Uma vez ele me tirou de canto, falou assim, olha, tira o não da frente. Eu sei que você não tem vaca, mas coloca, eu vou vir para você, vou dar um jeito. Espera aqui um pouquinho. Eu falei, olha só, tem fundamento. E eu passei a fazer isso. Às vezes eu chego para trabalhar com o dia todo confirmado, com a agenda toda confirmada. E chega cliente, eu não digo não. Não, peraí, espera um pouquinho que eu vou olhar para você. Eu sei que não tem, mas não custa nada eu passar um pouco mais de sensibilidade. E eu sempre dou um jeito. E isso cria esse elo de fidelidade com o cliente. Então eu acho isso muito importante. Ter essa sensibilidade e ter esse amor que você está falando aí. Legal. E qual que é o próximo país aí que está marcado para você ir? Ou que você está planejando? Pintou Dubai, agora aí no mês de novembro. E a gente tem no circuito a Coreia em abril. Coreia? Coreia. E aí Dubai? Ué, porque Dubai ficou muito popular, né?
Mas Não é sacolado. não, mas assim, não, é isso que eu ia te não, o que eu ia te perguntar é o seguinte, como é que tu vai cortar o cabelo de uma mulher do shake que usa burca? Eu quero entender esse processo. Na verdade, é Elas quase que impossível. Elas têm um cabelo grande, né? Elas têm o cabelo bem crescido. Bem crescido. Mas é entender. E É essa evolução empresarial. o fio do cabelo da mulher árabe, ele não tem química, né? Não, bem saudável. Não, química que fala assim, elas não querem ser loiras. É porque Por exemplo. não podem mostrar, pô. Como é que você vai mostrar? Não tem como. Não, eu não sei, tô te perguntando. Eu também. Você que tá indo pra lá, pô. Então, é exatamente isso. Eu quero entender não só isso, mas eu quero entender, esses caras hoje eles estão... Você vai ver daqui a alguns anos aí, esses caras vão chegar como potência aqui no Ocidente, pô. Você falou em Coreia aí, a Jordana ficou emocionada ali. Porque ela é dessa galera do K-pop, né, Jordana? E esses caras vão chegar com força aqui no Ocidente, pô. Porque as melhores academias de colorimetria estão lá. Colorimetria. Que isso? Cor, trabalhar cor no cabelo. Aí você vai me perguntar, como é que você vai colocar cor no cabelo de uma mulher que usa burca? Tá. Mas os caras são... Pode pintar os fios brancos de preto, né, sei lá. Mas os caras são muito bons. Agora deixa eu te perguntar, Colorimetria. colorimetria, ok. Deve ter alguma coisa a ver com métrica e cor. Sim. Então, por exemplo, o mesmo tom de cabelo que você vai alcançar em uma mulher, você consegue alcançar no outro? Não. São situações muito peculiares, individuais. Tá. Não tem como. Individual que, assim, de reação química ou individual que cada pele tem que ser o seu? Combinação de cor, às vezes, a métrica para a dosagem a ser usada nessa não vai dar aquela que foi usada naquela outra. É, Você pode chama- aproximar, mas Loira, idêntico... loira reclama muito disso. Loira de farmácia, né? É. Que chama. Por quê? Olhou o cabelo da fulana de tal. Beyoncé, Aham. que era o meu daquela cor. Eu acho que é muito difícil acertar a cor do cabelo da outra, né, não? Isso não é só para isso, Por não é quê? só para cor não, Diego. O que eu tô te Para dizendo? corte também. Olha só, como é que tu vai alcançar aquela cor? Se primeiro, tu tá vendo aquela cor do cabelo dela numa tela. Sim. Quando você manda uma imagem para a tela, ela já não vai ser igual à original, Sim. entendeu? Tá igual essa sala aqui, a parede era toda preta, por isso a importância das cores. Aí a Suzy e a Jordana falam, ó, tem que mudar a cor, porque o preto absorve todas as cores. Você não havia percebido isso. Não, eu só falei assim, cara, vamos deixar escuro e imagina o palavrão. Aí elas me convenceram, não, tem que ser dessa cor, tá, então vamos fazer dessa cor. Convenceram não, o técnico conta muito. Não convenceram por estarem preparadas realmente com o que faz sentido, né? Exatamente. Estudada, entendeu? Estudado. E aí a mulher quer deixar o cabelo da cor da outra lá. Tem como isso? Cara, boa pergunta, mas eu acredito que não. Idêntico, idêntico, idêntico. Você pode aproximar. Eu acho que nunca vai ficar, né? Eu acho que idêntico, idêntico, idêntico. Porque eu penso assim, é uma reação química que difere de organismo para organismo, de tipo de cabelo para tipo de cabelo, sei lá. Muda o personagem, então. Vamos tentar mudar o personagem. O cara, o A tem grisalho, o B tem grisalho. A gente consegue alcançar umas luzes inversas no A igual a do B? Vai lembrar alguma coisa ali, mas eu acho que a tonalidade nunca vai ficar igual, né? Isso é algo que está muito, muito comum hoje. O grisalho querer puxar uns fios mais escuros. E as pessoas vai. pedem isso. Pedem, é corrente. Quero ficar igual essa mulher aqui, ó. Não, sim, não é igual eu estava te dizendo, não é só na colorimetria. Tá. É corte de cabelo, quero esse corte de cabelo. Aí você olha o corte a realidade. É um cabelo que é processado quimicamente, com realinhamento capilar. É um cabelo que tem outra... Não dá. Aí você vai mudar o planejamento ali, você vai mudar a estratégia. Eu tenho visto muito assim cortes no Instagram de um cara que filma ele com o cliente dele aqui, aí ele vai e tira a capa, a pessoa tá transformada ali. É visagismo que chama isso? Visagismo, a ciência do visagismo. Entendi. Para mim esse visagismo já é algo antigo, só que as pessoas vão dando outros nomes, porque, por exemplo, pega o Hollywood. Eles já se preocupam com isso já tem muito tempo, Sim, não é? sim. Aí isso se popularizou agora recentemente, principalmente por conta da velocidade da internet, no qual a informação é levada Sim. a quem tá vendo. Quanto que é o corte desse cara? Quanto que ele cobra? Média uns 3 mil. R$3.000 por corte. Corte. Beleza. Na verdade, não vamos contar por corte, por consultoria. Aí então muda até o nome. Aí então, por exemplo, Tem todo um glamour. aí eu vou nesse cara e falo assim, eu queria uma consultoria para minha imagem.
Como é que eu devo manter a altura da minha barba e cortar meu cabelo? Exatamente, eu sou um empresário do ramo tal e eu quero passar mais confiança nas relações ali com os meus clientes. O que que você me sugere? Entendi. Aí hoje a gente tem esse profissional que é capacitado para esse tipo de atendimento. Mas no final do dia ele corta cabelo da galera de forma recorrente também, né? Não entendi? De qualquer maneira, ele vai cortar o cabelo dos clientes de maneira recorrente. Pode, a partir dali, Ah, você tendo um bom resultado, você pode realmente construir uma recorrência. Ou não. eu tô O falando, cara pode voltar lá pro barbeiro dele. tô falando para quem tem grana no bolso. Sim. Que vai cortar ali 4 vezes por mês, pagando 3 pau, Eita. né? Não, mas tem. Tem. Tem gente que paga milhões numa obra de Tem. arte, pô. Tem gente que sai de Brasília para cortar cabelo na Faria Lima. Tem gente que sai de São Paulo para cortar cabelo contigo. Sim, tem. É amor de duas vias. Mas aí o que acontece? Aí é onde entra realmente aquilo que eu venho batendo, Diego. E a gente vai se preparar aí para trazer essa informação nos próximos meses para o profissional da beleza. Tudo é treinável, mas você tem que buscar o treinamento. Você tem que investir. Quer um exemplo? Quantos desses caras, desses profissionais da beleza, fazem a poupança para investir em educação? Ou será que os 100% que ele está ganhando, ele está girando por mês nas contas dele dentro do salão? Quantos destinam grana para fazer ali investimento em treinamento? Para se tornar um visagista? Acho que não precisa, né? Acha que não precisa. Ou então, Para às se vezes, é tornar falta. um empresário de sucesso. Então é falta de conhecimento também, porque eu vejo assim, pessoas são portas. A gente falou no início da conversa de portas que vão abrindo portas. Pessoas são portas. O meio vai te moldar. A sua geografia vai te moldar também. Desde muito cedo, como você colocou aqui, você foi atrás de estar perto dos melhores. Por isso que você tem esse tamanho todo que você tem hoje. E aquele cara lá que cobra R$ 30 no corte e quer cobrar 3 mil, o que ele precisa fazer? Treinamento. Investir em treinamento. Ele precisa dispor de recurso do montante que ele ganha, pelo menos uns 10%, e investir em treinamento. Quero aproveitar e te estender um convite, você aceita? E eles não fazem isso não? Eu quero te fazer um convite. Para treinar corte de cabelo? Não, não é treinar corte de cabelo. Você é um cara que eu admiro muito, porque você é um empresário de sucesso. Você é um cara que tem uma história muito, muito, muito bonita aí. E certamente esse público que me acompanha vai futuramente conhecer um pouco da tua história. Você é um cara que tem muito, eu tô falando para você porque você cuida da tua imagem desde pequeno, Diego. Você é um cara que é preocupado com a sua imagem desde pequeno. E você entende um pouco a cabeça do profissional da beleza. Por que você não vem trabalhar comigo nessa parte? De beleza? Vem trabalhar comigo na mentoria. Como que eu vou fazer isso? Me dá mentoria, eu quero chegar ao teu nível de sucesso. Só entende tecnologia, cara. Você é um cara muito, muito culto culto e sensível, porque você, quando eu digo culto e sensível, você é o cara que buscou o conhecimento. Eu acho que é infinito o alcançar, né? O alcançar infinito. A busca, ela tem que ser constante. Mas quando que você levantou para buscar o conhecimento? Teve uma virada de chave. Ah, cara. Não teve uma virada de chave? Mas quem é filho de pobre, o que o pai te ensina é o seguinte: sem estudo tu não vai chegar a lugar nenhum. É isso que a gente escuta desde pequeno, né? A gente está num país onde 40% da população é praticamente pobre. Exatamente. E a gente veio de lá, você também, você me conhece, já tem muito tempo. E se você não se preparar, realmente as oportunidades elas nem vão existir. Porque as oportunidades elas não aparecem, a gente as cria. E aí como é que você cria as oportunidades fazendo nada? Exatamente. Nada. Exatamente. Por isso que eu digo, aí o convite para você pode me ajudar muito na construção ainda de, como que eu posso dizer? Eu hoje tenho sucesso na minha carreira, mas eu preciso de mais. Em qual sentido? Melhorar mais a questão do raciocínio mental para algumas tomadas de decisão. Falta muito para nós profissionais da beleza. Não só profissional da beleza, tá? Inclusive... É abrangente, né? Ela pode ser mais global. Esse negócio de situação mental pode ser até pauta para uma próxima conversa, porque, para você ter uma ideia, até hoje eu me encontro com crises de ansiedade, no qual a minha pressão aumenta, vem uma enxurrada de cortisol na minha corrente sanguínea, parece que eu tenho que ir para academia
direto, porque ainda me deparo com situações que eu não tenho experiência. E a experiência, ela é infinita também, né? E a gente que quer sempre tá em movimento, vai passar por isso, Exatamente. né? É isso, Diegão. Bom, obrigado pelo papo aí. Eu que agradeço a oportunidade. E vamos repetir mais vezes, né? Que eu acho que foi bem legal aqui. Gostaram aí, Susan? Foi maneiro, aprenderam bastante cabelo. E eu queria Nem só de deixar. cabelo, né? Mais dos bastidores ali. E eu acredito que a gente terá, certamente no futuro, outras oportunidades. Eu queria deixar o convite para o pessoal que está assistindo a gente para seguir aí o Instagram do Conversa de Baia. Está acabando de sair do forno e a gente certamente vai decolar, porque por essas cadeiras aqui ainda passarão muitas histórias. Vai, nosso intuito é inspirar pessoas. Você falou muito de processo no início da conversa, e uma coisa que eu aprendi com a Abílio Diniz é: onde não há processo, há improviso. É, E a chance do improviso destruir o negócio é grande. Pessoal, ficamos com mais um episódio do Conversa de Baia. Se você gostou desse papo, curte. Se não gostou, coloca o dedo para baixo também, não tem problema. É um feedback que a gente precisa, né? A gente precisa desse teu feedback aí. Obrigado por estar com a gente até agora e até a próxima. valeu!